Galera, graça e paz. Pastor Kleber aqui novamente, da Rede Olhos de Águia, para ministrar uma palavra abençoada sobre a vida de vocês, já informando que dia 4/7 nós não teremos o culto, estaremos lá no Christian Day, e gostaria que essa semana você fosse ministrado por essa palavra e abençoado por ela também. A palavra está lá em Apocalipse, capítulo 2, que fala sobre a igreja de Éfeso, que diz assim, eu vou ler para vocês agora. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs às provas os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa é uma palavra que o Senhor ministra para a igreja de Éfeso. E o interessante dessa palavra é que era uma igreja que tinha conhecimento da palavra, ou seja, era uma igreja que conhecia a Bíblia, era uma igreja que ela tinha tanto conhecimento da Bíblia que elas colocavam à prova os que eram falsos pastores, falsos apóstolos, enfim. Agora, me diz uma coisa, quem não gostaria de ter uma igreja nesse nível? Eu gostaria de ter uma rede jovem totalmente conhecedora da palavra, que coloca em prova os falsos profetas, ou seja, que denuncia as obras do mal pelo entendimento, pelo discernimento da palavra. Mas o que é interessante, amados, é que tudo isso começa lá em Atos 19, quando Paulo ele começa na sua 3ª viagem missionária em Éfeso. E quando ele entra em Éfeso para essa obra missionária, lá ele encontra alguns dos seus discípulos lá. E ele pergunta para alguns dos seus discípulos: em que batismo vocês foram batizados? E alguns não sabem responder isso. Alguns chegam a dizer que foram batizados por causa de João Batista, no batismo de João Batista. E Paulo fala assim: pô, legal, João Batista batizou sim, mas por um batismo de arrependimento. Mas eu quero trazer para vocês um que batiza aqui depois de João Batista, que é Jesus, que batisma com o batismo do Espírito Santo. E diz a Bíblia ali em Atos 19, que logo na sequência, eles foram batizados em línguas e ao mesmo tempo eles começaram a profetizar de uma forma linda, de uma forma sobrenatural, por causa de uma viagem, por causa de um discernimento espiritual do apóstolo Paulo. Aí a Bíblia começa a questionar ali, começa a falar sobre algumas situações onde Paulo, vendo tudo aquilo, porque naquela época, o que reinava naquela época? Reinava pessoas que faziam magias, que faziam trabalhos diferentes daquilo que a Bíblia nos condiz, e eles adoravam uma deusa, que chamava a deusa Diana. Quando Paulo chega naquele lugar, ele funda uma escola que chama Escola de Tirano. E dentro dessa escola, ele pega os 12 discípulos que estavam ali com ele, e ele começa a ministrar durante 3 meses, persuadindo e discutindo a respeito do reino. E diz a Bíblia que, nesses 3 meses que eles ficaram ali discutindo e falando sobre o reino, a palavra de Deus ela crescia de uma forma poderosa. E todos aqueles que ouviam a palavra, eles iam se convertendo dos seus maus caminhos. Alguns pegavam até livros de magias que muito naquela época era utilizado, e começaram a fazer fogueira para queimar, porque eles começaram a crer no Deus que Paulo estava ministrando ali. E como eu disse anteriormente, a Bíblia nos informa que a palavra de Deus ela crescia de uma forma poderosa naquele lugar, e o povo começava a ter entendimento espiritual aberto para aquele momento. É lógico que alguns naquele momento não acreditavam, alguns ficaram bravos com a situação de Paulo, mas muitos criam e foram crescendo de uma forma sobrenatural. Mas o ponto que eu quero voltar para vocês aqui é o ponto lá em Apocalipse, porque era uma igreja que tinha conhecimento, era uma igreja que conhecia a palavra,
era uma igreja que tinha discernimento espiritual, porém era uma igreja que não se arrependeu dos seus maus caminhos. Tanto é que na passagem da leitura de Apocalipse, ali no capítulo 2, ele fala assim, ó, lembra de onde caíste e retorne para o seu primeiro amor. Agora, se vocês não lembrar de onde vocês caíste, eu vou voltar e vou retirar a pequena porção que vocês já têm. Então, o alento, a responsabilidade que eu quero chamar a vida de vocês hoje é: não tem crescimento sem arrependimento, não tem mudança de vida sem arrependimento. E eu quero chamar a responsabilidade de vocês hoje. Entre em arrependimento diante de Deus. Eu não estou aqui querendo julgar você, não é isso, mas naquilo que você precisa se arrepender, se arrepende, porque Deus quer trazer uma nova história sobre a vida de vocês. Eu creio numa igreja, eu creio numa juventude cheia do poder e cheia da palavra, mas uma juventude também que ela se arrependa, não uma juventude que vive uma palavra só no momento ali de festa, no momento de culto, não, mas um momento que como diz a Bíblia lá em Josué, que nós tenhamos que meditar nela de dia e de noite. Então o que eu quero deixar para vocês aqui é essa palavra, lembrando que, como eu já disse anteriormente, quando Paulo ele entra em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, ele não encontra uma resistência no começo, mas ele começa a ministrar ali e ele ajunta 12 discípulos e ali ele funda a escola e algo sobrenatural acontece. Nós estamos crendo que algo sobrenatural vai acontecer nesse tempo, no meio da nossa juventude, mas que nós possamos entender que sem arrependimento não há conquista, sem arrependimento não há mudança. Então venha conosco junto, entra nesse tempo, não perca o tempo da visitação de Deus e muda a sua história em nome de Jesus, amém? Galera, fica essa palavra aí para vocês, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês de uma forma sobrenatural. Hashtag 1 por todos, todos por mil. Tamo junto e misturado. E Deus abençoe a sua vida e a sua semana, em nome de Jesus. Amém.